Programa Universo e Cultura, todas as segundas-feiras às 19 horas. Apresentação: Babalaô Ifá, Olá Ifá, Alberto Júnior e o espiritualista Eduardo Henrique. Culturas, religiões, filosofias diversas em um só lugar. Programa Universo e Cultura, trazendo diversidades de informações para vocês. Boa noite, senhores ouvintes, amigos internautas. Está começando o programa Universo e Cultura. Hoje, na sua noite de segunda-feira, estamos ao vivo diretamente da Rádio Cultura Brasil África com Baba Alberto e o espiritualista Eduardo Henrique. Hoje abordaremos o tema Espiritismo sem preconceito. É isso mesmo, Baba Alberto. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje viemos para falar sobre o Espiritismo sem preconceito, abordando o que é o Espiritismo e o surgimento do Espiritismo. O Espiritismo teve origem na França, no final do século XIX, quando fenômenos de natureza paranormal começaram a ocorrer e chamaram a atenção de pessoas ilustres da sociedade parisiense, que nesse decorrer de fenomenologia, um homem conhecido pelo nome de Hippolyte Léon Nizar Rivalio recebeu um convite, para participar de uma dessas sessões, que eram conhecidas na época como sessões de mesa girante. Eram mesas que respondiam às perguntas formuladas pelos participantes da reunião. De imediato, com o pensamento científico e analítico que lhe era portador, ele não aceitou. Não aceitou e não tinha nenhum entendimento como o fenômeno realmente poderia acontecer. Quando o senhor Carlotti, um amigo dele de 20 e poucos anos, lhe fez o convite e falou de uma maneira muito efusiva a respeito desses fenômenos e resolveu participar então de uma dessas reuniões na residência da senhora Pleine-Maison. Ele se convenceu do fenômeno. Ele viu as mesas que se movimentavam sem atuação direta de forças humanas. Os médiums se concentravam, colocavam a mão em cima da mesa e a mesa por si só começava a se movimentar. Ele percebeu, também que a mesa começava a responder as perguntas através de pancadas, que na época eram chamados de tipologia. As pessoas faziam pergunta e as mesas começavam a responder através de pancadas, que na verdade era a atuação de espíritos num objeto material, um objeto concreto, e respondiam perguntas que iam ser respondidas através de uma codificação. Ele percebeu que ali existia algo mais por trás dos fenômenos, que não era simplesmente uma brincadeira, que dali ele poderia extrair uma doutrina. Foi quando, na verdade, ele mergulhou de cabeça. Como ele era uma figura ilustre, na sociedade parisiense, em algumas partes da Europa, porque ele tinha muitos livros escritos, ele resolveu adotar um pseudônimo de Allan Kardec, para que a sua obra, no caso a doutrina espírita, começasse a ter reconhecimento não só pelo autor, e sim pelo próprio conjunto de informações que o espiritismo veio trazer para a humanidade. Aí foi quando ele teve a ideia de criar o livro que ficou conhecido como o Livro dos Espíritos, que era, na verdade, um trabalho de intercâmbio entre duas inteligências: a inteligência dos homens da Terra e a inteligência dos espíritos, que estão em uma outra dimensão, em outra vida, em outra dimensão espiritual. Gostaria de fazer alguma colocação, Alberto, em cima do surgimento, do espiritismo? Sim, é interessante que foi esse fenômeno, da sociedade de Paris, de parisiense, ele se estendeu pelo todo mundo, Inclusive, em cima desse fenômeno, também foi inventado, um tabuleiro chamado Ouija,
né, um tabuleiro onde que tinham letras como A, B, C, D, enfim, o alfabeto, resposta sim, não, né? E isso foi um tabuleiro também usado por necromancia, né? Comunicação com os espíritos. Então, Allan Kardec, ele teve uma influência na época também que ele viveu, né? Em cima de outras abordagens, né? Como o nosso tema de hoje é o espiritismo sem preconceito, né? Então é interessante falar, né, que o fenômeno espírita ou o fenômeno dos espíritos não é uma coisa só apenas que aconteceu com Allan Kardec, mas pode prosseguir, Eduardo, aí com a explanação, com a explicação da codificação, né, do espiritismo, né, ou seja, do kardecismo, né, onde que o seu primeiro livro, o livro dos espíritos, mas segundo a Federação Espírita, a ordem brasileira, ou a USE, a União das Sociedades Espíritas, as ordens os livros de Allan Kardec serem lidos, seria o livro 1, o que é Espiritismo, livro 2, o livro dos Espíritos, e o livro 3, livro dos Médiuns, livro 4, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode continuar, Eduardo. Eu achei também bem interessante, né, Pablo Alberto, que o termo espiritismo vem de espíritos, né? São influências que sofre o médium, né, da parte dos espíritos, e o ismo de doutrina mesmo. Então a doutrina, o espiritismo, que eu achei bem interessante, né? Existem algumas bases e leis espíritas, né? O espiritismo, um de seus princípios ou postulados básicos, então nós podemos enumerar conforme foi deixado, né, Babo Alberto, por Allan Kardec, pela orientação dos espíritos. Ele colocou alguns de seus princípios que norteiam a doutrina espírita, a ciência espírita. Então vamos lá. Deus é um princípio básico, imortalidade da alma é um outro princípio básico, comunicabilidade dos espíritos é um outro princípio básico, reencarnação, um outro princípio básico, pluralidade dos mundos habitados é um princípio básico, lei de causa e efeito, princípio básico, lei de evolução e por aí vai. Enfim, todo esse arsenal de princípios nós vamos encontrar comprovações hoje através de estudos e aprofundamentos por própria ciência. Então, por exemplo, nós vamos encontrar dentro do estudo da astrofísica moderna alguns astrofísicos de ponta discutindo, por exemplo, a prova, né, da existência de Deus. Porque, gente, o universo por si, ele não pode ter sido fruto do nada. O universo precisa de uma inteligência maior, que tenha sido servido como arquiteto, né, para a confecção do micro e do macrocósmico. Como os conhecemos? Um detalhe, Eduardo, não querendo cortar o seu raciocínio já cortando, mas é interessante dizer a definição, segundo o Livro dos Espíritos, a definição de o que é Deus, né? Então Deus é o Criador como Criador perfeito, ele não tem erros, ele não comete erros. Então tudo que provém da sua criação é perfeita. Então Deus, a sua grandeza é tamanha que ele é um ser perfeito, de perfeição, né? Isso. Então, só que o Allan Kardec teve essa mesma preocupação, né? E ele fez no Livro dos Espíritos a primeira questão, né, Babo Alberto, questionando aos espíritos quem é Deus. E os espíritos responderam: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. É importante frisar, né, Eduardo, que
que o livro dos Espíritos ele é feito de forma de perguntas e respostas, aonde que Allan Kardec pergunta para o Espírito de verdade, né? Esse Espírito de verdade, inclusive tem uma passagem bíblica, né, que fala a respeito, né, aonde que Jesus promete o Espírito de verdade que fará lembrar todas as coisas para o que eu tenho dito. Isso em Mateus, eu não me lembro, assim, não me recordo aí o versículo, o capítulo, mesmo porque eu estudei o Espiritismo há muitos anos, entendeu? Mas isso existe. Então, esse Espírito, essas respostas desses questionamentos são respondidos pelo Espírito chamado Espírito de Verdade. Isso. Perfeita a colocação. E até mesmo, né, gente, um pouco mais à frente, ele faz uma outra indagação, né? Perguntando aonde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus. E os espíritos responderam assim: não há-se homem que aplicasse vossa ciência, não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que existe no universo e a tua própria razão vos responderá. Então, na doutrina espírita, acredita-se, para cada um de nós, que encontramos Deus na natureza, que é um reflexo da manifestação dele, né? Da manifestação do divino. Exatamente. Tudo que tem vida, existe o sopro de Deus, né? Então, todo Criador também assina a sua obra, né? Então, essa sensação que o ser humano tem, né, segundo a doutrina espírita, de uma força maior, de uma força suprema, uma força que habita dentro de nós, é um sentimento que o ser humano ele carrega desde pequeno, né? Acho que vem desde berço, ainda mais num país como o nosso, que é um país religioso, né? Mesmo tendo uma maioria de outras religiões, né, como o catolicismo, nós temos o espiritismo, nós temos o budismo, nós temos a Xinoe, nós temos a Umbanda, temos o Candomblé, mas enfim, todo o religioso, ou toda a família que tem uma religião, ou todo ser humano, mesmo o ateu, né, ele tem uma sensação que existe uma força maior, e essa seria a assinatura de Deus, né, nos seres vivos, né, e seres humanos. Sim, perfeito, né? Outra questão também, né, é o mundo espiritual. A doutrina espírita, ela vem trazendo em um de seus ensinamentos que nós vivemos no mundo multidimensional. No mundo material, nós estamos convivendo com 3 dimensões materiais. E a 4ª dimensão, segundo o Espiritismo, seria o tempo. No mundo dos espíritos, existe uma dimensão a mais, ou dimensões a mais, onde os espíritos habitam e nós não conseguimos enxergar através do olho da matéria humana. Nós não conseguimos observar e alcançar o que existe além da matéria. Existe um postulado básico da física quântica que diz até o seguinte, é muito legal também abordar essa questão. A física quântica diz assim, ó: tudo aquilo que nós vemos na natureza é a parte mais grosseira de tudo aquilo quanto não vemos na natureza. Então existe um verdadeiro universo de coisas que não estão percebíveis e receptíveis aos olhos humanos. Então, na verdade, em outra dimensão, a física moderna hoje já trabalha com a hipótese, né, de 10 a 26 dimensões. Se os espíritos existem, como acreditamos que eles existem, eles estão numa dimensão além, nesse intervalo de dimensões, né? Onde os nossos aparelhos eletrônicos, onde os nossos olhos humanos não são capazes de alcançar. Então o espírito é uma fagulha divina,
é na verdade Deus representado em nós, como o Baba Alberto disse, né? Porque nós não temos uma fagulha divina, nós somos a própria fagulha divina. Existe aí uma passagem no Livro dos Espíritos que define que a Bíblia também fala, uma passagem que nós somos a forma e semelhança de Deus. Então o princípio inteligente, a fagulha, né, a luz, né, porque não se sabe o formato, né, de Deus, né. Então nós temos imaginamos que Deus tem a forma humana, né, mas existe a forma de energia, né. Isso a física também fala, né, a luz, né. Então o princípio inteligente, né, ele seria uma luz. Nós temos uma roupagem, né. Essa roupagem que os espíritas kardecistas chamam de perispíritos, né, ou duplo etéreo, né, pelos esotéricos, seria uma cópia anatômica, né, de nosso corpo, do nosso cérebro, enfim, de toda a nossa constituição. Na cultura de orixá, isso é chamado de Nikedi, né, o duplo. Sim, perfeito. E concluíram, né, que eu e o Baba Alberto estamos tentando nos passar para vocês, a gente são uma manifestação de Deus aqui na Terra, correto, Baba Alberto? Perfeito, a representação, né, do Pai, né? Sim. Outra também questão muito legal é Jesus, o segundo espiritismo. É muito legal Jesus nos ensinamentos espíritas, que a doutrina espírita tem como um de seus pilares, uma das pedras angulares, né, do espiritismo, é os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos lá. Nós sabemos que a humanidade ela está repleta de personagens que foram líderes religiosos em suas religiões, em suas regiões específicas no planeta como um todo. Então, se a gente for parar para ver, nós tivemos, por exemplo, a figura de Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, né? Que depois se transforma em Buda, que significa o iluminado. Nós tivemos também na Índia, numa cultura milenar, o Krishna veio muito antes de Jesus e trouxe uma mensagem de profundidade valorosa, né? Nós tivemos também na China, Lao Tse. Uma colocação, o senhor Eduardo. Hoje você está inspirado, hein? É que nós temos um termo hindu, né, que fala avatar, né? Avatar seria aquele que retorna. Os seres de luz diz que retornam em missão na Terra, né? Então são os missionários, né? Jesus foi um, esses que você citou são outros, como tem o exemplo dentro do kardecismo, o Chico Xavier, enfim, existem vários avatares, né? Vários seres especiais que retornam com uma missão, e não necessariamente dentro do espiritismo apenas, né? Existe um guru na Índia que ele está sendo conhecido como o avatar da educação, né? Que ele conseguiu erradicar os analfabetos lá na Índia, né? Então, cada um vem com um propósito, né? Jesus veio com o propósito, talvez, de ensinar, numa época primitiva, a lei do amor, da troca, do respeito, né? No mundo onde que feriu com a pedra será ferido, né? Então, ele veio trazer leveza, ou ajudar esse mundo a evoluir, né? Sim, que cada um de nós tem uma missão nessa terra. Muitos seres humanos acabam não compreendendo que cada um de nós tem um dom, cada um de nós somos diferentes, né, do que cada um. A gente temos uma missão aqui na Terra, só que muitos não descobrem o que é ela. Exatamente. As missões, vamos colocar assim, né, ou então a proposta da encarnação, né, essa missão ela pode ser grande ou um pouco
pouco menor, né? Cada um nesse mundo tem o seu papel. Às vezes você tem que estar ajudando ou tentando melhorar ou que seus familiares, né, a sua família, aqueles que estão perto de você. Outros já têm uma missão de ajudar já uma aglomeração maior de pessoas. Então, de toda forma, ou a sua missão pode ser pequena ou pode ser grande, né, Eduardo? Sim, claro. Que nem a gente estava falando quase agora, né, sobre que a gente vai encontrar vários líderes religiosos ou em suas regiões, né, que também teve na China, Lao Tse, e na mesma região também teve Confúcio, né, e nesta questão tivemos também Zoroastro na Pérsia, nós tivemos Maomé, que vem um pouco depois de Jesus. Mas para a doutrina espírita, Jesus é a maior representação que Deus ofereceu à Terra para nos servir de guia e modelo. Como a própria pergunta que Allan Kardec faz, né, formulou os espíritos, que diz assim: qual o principal modelo que Deus ofereceu ao homem aqui na Terra? E eles responderam simplesmente com a palavra Jesus. Então Jesus, para a doutrina espírita, é o maior representante de Deus na Terra. Exatamente, Eduardo. Tem essa questão também, né, que é a Europa, né? A Europa tem uma influência muito grande do catolicismo, né, dos jesuítas, né? Então, acho que até mesmo por isso esse exemplo. E de fato, Jesus foi um grande ser, um grande iluminado, que um ser que teve uma grande missão e até hoje salva, ajuda, ampara milhões de devotos no mundo inteiro, né? Então Jesus ele não é só cultuado dentro do espiritismo kardecismo, né? Até as outras linhagens de espiritismo, apesar de que os espíritas kardecistas acharem que só o kardecista é espírita, né? Então é a mesma coisa que você registrar uma marca e patente de um termo, né, que é mais abrangente, né? É amplo. É um termo amplo, né? Espiritismo, né? Então, baseado na crença do espírito, por exemplo, eu creio que eu tenho um espírito. Então, eu pratico uma religião africanista, a religião afro-brasileira. Então, também me intitulo também espírita. E então, essa questão de espírito, um exemplo, o espírito que vem na Umbanda é atrasado, o espírito que vai no kardecismo, o vulgo mesa branca mais evoluído, isso também é um preconceito, eu acho que é uma história que devia estar sendo mudada, né? E nós temos que se unir por um mundo melhor. É isso que Jesus ensinou, né? A codificação também de Allan Kardec ensina, né? Cada um tem um momento, cada um tem um entendimento, um tempo, né, de absorver certas informações, um tempo de evolução. O tempo que talvez eu demore para evoluir seja o seu, Eduardo, o outro, lá o outro, o Chiquinho lá, a outra, a Francisca, o outro. Então cada um tem um tempo. E também é importante dizer que o livro dos Espíritos fala que o Espírito só chega à perfeição quando ele passa por todo tipo de experiência. Ou seja,
ele tem que passar, ele tem que ser pobre, rico, ele tem que ser homem, ele tem que ser mulher, ele tem que ser a nascer com uma deficiência física, enfim, ele tem que passar por tudo, né? Então somente um espírito que passa por todo tipo de experiência chega à perfeição. Talvez por isso explique também, porque também tantas supostas injustiças que acontecem na vida das pessoas, né? Às vezes um falecimento precoce de uma criança, sendo que pelo lei natural devia ir aí o mais velho, né? Aí vai o mais novo. Uma criança nasce com deficiência física, ou mesmo a pobreza, enfim, estamos aqui para constante mudança, né? E isso não é uma coisa do kardecismo, do espiritismo, isso aí é uma coisa do ser humano, né? É uma evolução da humanidade, ao meu ver, né? Porque existem separações, né? Espiritismo é uma coisa, Umbanda é outra, Candomblé é outra, xamanismo é outra, o povo da bruxaria é outro, que também crê na reencarnação, crê na ancestralidade, crê no espírito. Então, nós estamos aqui por uma causa maior, né, que é o crescimento interior. Espiritualização não tem nada a ver com religião. Tem muitos religiosos que não entendem o que as escrituras em questão, né, tentam ensinar. Não é, Eduardo? Claro. Porque também Jesus ele diz para a gente amar o próximo como a si mesmo. Coisas que muitos hoje em dia não fazem. Muitos hoje em dia preferem apedrejar o próximo, preferem criticar, que não é um ensinamento que Jesus deixou. Jesus ensinou a compaixão, o amor, né? Isso é um fato, mas hoje o mundo está tão de cabeça para baixo que o ser humano não sabe nem respeitar o próximo, quanto mais amar. Então o ser humano perdeu o respeito. Então hoje nós temos aí a homofobia, intolerância religiosa, as pessoas se agridem do nada, se ofende do nada. Você vê hoje adolescente batendo em professor. Então hoje o amor ao próximo, né? Eu acho que se a gente conseguir conquistar o respeito ao próximo, nós já estamos fazendo aí um pouquinho do que Jesus ensinou, né? Sim, claro, porque quem não respeita as pessoas automaticamente não respeita a si mesmo, né? E não respeita as leis divinas, né? Porque se Deus respeita a escolha de cada um, o livre-arbítrio, né? Porque nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos, em que acreditar, o que ser, para onde ir, né? Nós temos o livre-arbítrio. Temos a oportunidade, se nós errarmos, de voltar e corrigir, não é verdade? Claro. Porque aqui a gente estagiamos, né, para enfrentar lá na frente faculdade mais avançada. Então a evolução espiritual depende de nós mesmos, não do outro. Porque a evolução espiritual é íntima, é de si mesmo, vem de si. Vem de enfrentar os próprios demônios internos, né? Enfrentar a si mesmo. Acho que esse é o maior desafio de todo religioso, de todo ser humano. Mas, meu amigo Eduardo, vamos para os nossos comerciais.
que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Voltando com o nosso programa Universo e Cultura. É isso aí, senhores ouvintes. Espero que vocês estejam aí gostando aí do nosso bate-papo, né, senhor Eduardo? Sim, Alberto.
Então, a gente estava falando anteriormente sobre espíritos, né? Seria ingênuo da minha parte, da parte do Baba Alberto, se a gente dissesse que espíritos somente existem no espiritismo kardecista. Espíritos existem em todas as religiões. Os espíritos, eles estão à nossa volta. Eles estão no ambiente onde o Alberto se atua, onde eu me atuo, onde você que nos ouve se atua. Eles estão em toda parte, ajudando-nos até mesmo no desenvolvimento das palavras e dos conhecimentos. Os espíritos, na verdade, estão em todas partes do mundo, do nosso país, estado, etc. E existe uma relação íntima e direta com nós, seres humanos. Existem tipos de espíritos, né? Da mesma forma que existem espíritos dispostos a nos ajudar na nossa vida, na nossa conduta diária, nas nossas lutas e tribulações, existem também aqueles que querem nos prejudicar. O que vai fazer a diferença, na verdade, esta diferença, né, de ajuda ou de prejuízo para as nossas vidas, é a nossa conduta, como agimos no dia a dia. Os espíritos falam e nos ensinam que nós estamos ligados através de afinidades. Então nós nos afinamos com eles conforme os nossos pensamentos, ações, atitude. Então, se temos um pensamento equilibrado, somos pessoas sérias, moralizadas e éticas, nós vamos atrair a simpatia dos bons espíritos. Em contrapartida, se nós somos pessoas desmoralizadas, se nós somos pessoas antiéticas, se nós não temos nenhum compromisso com a moral, nós vamos atrair personalidades espirituais que tenham esta mesma linha de conduta. Daí Allan Kardec trazia uma premissa muito importante para a doutrina espírita, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar suas paixões. Eu aí colocaria uma observação, né? Que você reconhece o ser humano por isso, né? Porque não só o verdadeiro espírita, o ser humano, ele tem que ter essas qualidades. Isso, antigamente, chamado hombridade, né? Honra, né? Houve épocas na história, né, que você comprava as coisas na palavra, né? A palavra, a honra, a hombridade, a honestidade. Ética. A ética não era uma coisa supérflua, né? Não era uma coisa difícil de se encontrar. Era uma coisa que era do ser humano, né? E vamos aí há 100, 200 anos atrás. Então quando você não cumpria com aquilo que você falava, você ficava desmoralizado, desonrado. Você não ficava sem crédito, por exemplo, numa cidade inteira, né? Então, hoje o resgate, a humanidade precisa resgatar conceitos que se perdeu com o passar dos anos, né? Então, hoje em dia, cada um só pensa em si próprio, né? Então, o ego, né? A pessoa vem em primeiro lugar, vem em segundo lugar, vem em terceiro lugar. As pessoas não sabem mais dividir. A palavra do homem não vale mais nada. Então não é só um conceito espírita, né? É um conceito humano. Não é também cristão ou católico ou ifaísta ou de qualquer outra filosofia, outra religião, seja hinduísmo, islamismo, enfim, qualquer outra doutrina, né? Então eu acho que o homem, ele está perdendo muito essa questão de humanidade, né? Eu acho que a humanização do mundo é hora de resgatar, né? Claro que as religiões, né? O espiritismo, né? Allan Kardec, ele difundiu o espiritismo, pesquisou, estudou, porque ele se interessou pelos esses fenômenos inteligentes, né?
as mesas falantes, um exemplo, né? Um fenômeno inteligente. Por detrás daquele fenômeno existe um princípio inteligente que está ocasionando aquilo, né? Diferente até do pensamento da parapsicologia, que acha que é um paranormal, né? Um telecinergia, essas coisas, né? Então a mediunidade, né, foi o que inspirou aí a pesquisa de Allan Kardec. Então hoje em dia mesmo os umbandistas, as pessoas que praticam outras religiões têm um conhecimento, ou às vezes até estudam, né, para conhecer um pouco os tipos de mediunidade, né? Nós temos vários tipos, né? A mediunidade de intuição, inspiração, a psicofonia, né, que eles chamam de incorporação, né? A psicofonia, a mediunidade de incorporação, existem alguns tipos, né, que seria a inconsciente, a semiconsciente e a consciente. Allan Kardec fala que na sua obra, no livro dos médiuns, né, que 3% dos médiuns são inconscientes. Com a questão da mediunidade de psicofonia, que seria da incorporação, Allan Kardec adverte em sua obra que seria um fenômeno perigoso, né, que teria que se tomar cuidado e que teria que ser estudado ainda. Porque ele usou outra técnica, né, que seria a psicografia, a escrita, né? Então a escrita também tem vários tipos, né? Tem a mecânica, né? Aquela que o médium, que nem o Chico, perde toda a consciência, todo o controle dos braços, do corpo, é que nem se fosse um médium que está incorporado, só que está escrevendo. E a semimecânica, onde que a pessoa fica consciente, mas porém perde o controle das mãos, né? Então as mãos ficam bobas, né? Se o espírito quiser dar um tapa na cara do médium, toma um tapa. Ele não tem controle, mas seria uma cena até que bem engraçada, né? E a inspirada. Então, Allan Kardec começou com esse estudo, né? Mesmo porque, né, aqui, por exemplo, Allan Kardec exerceu influência também na Umbanda, né? Porque a codificação do Espiritismo, ela foi anterior como que fala, ao fundação da Umbanda, né? Que foi feito por Zélio, né, pelo Caboclo. Não é verdade, Eduardo? Sim, sim. Falando de mediunidade, achei interessante aprofundar um pouco mais e contar sobre a mediunidade, né? Usando também a doutrina espírita. Existem pessoas dotadas com uma sensibilidade a mais, que nós conhecemos pelo nome de mediunidade. Na verdade, são intermediários entre as duas realidades da vida. Vamos colocar lá. Então, a realidade da vida material, a realidade da vida do mundo espiritual. É, na verdade, um tipo de carteiro, vamos botar assim, do mundo espiritual. Nós temos, assim, como principal representante nesta atuação mediúnica, a figura de Chico Xavier, que foi um homem semi-alfabetizado, né, que só fez até a 4ª série primária e escreveu, com orientação dos espíritos, mais de 400 livros. Ele é considerado, hoje, né, Baba Alberto, o autor mais lido da América Latina. Olha que impressionante. Escreveu livros de profundidade no campo filosófico, no campo religioso e também no campo científico. Livros que merecem até uma averiguação mais aprofundada. E você lendo um pouco destas obras, né? Oi? E basicamente semi-analfabeto, né? 4ª série, hoje em dia. Hoje, para os dias de hoje, né? Oi.
Oi, Eduardo. Caiu a conexão? Não. Pode continuar, Bobo Alberto. Não, é interessante que quando você fala de mediunidade, né? Então, é um fenômeno que também me inspirou até a minha entrada para as religiões aí de origem aborígena, né? Da religião nativas, a estudar essas histórias, foi o transe, né? Então a gente nota também que essa questão, o Chico Xavier, né, que é um homem semi-analfabeto, que escreveu uma infinidade de livros, né, e com linguajar difícil, né, se você for ler, observar o linguajar das obras de Chico Xavier, é um português difícil, não é um português fácil, livro fácil de se ler, né? Então é um português muito bem colocado, ele utiliza, ele desfila no português, né, com maestria, né, que tem pessoas que às vezes têm nível superior e hoje não conseguem escrever igual a Chico Xavier escrevia, né. Então isso também acontece em outras linhagens, né, às vezes médios, né? Isso dentro de Jurema, médios antigos que incorporam e falam outras línguas e fluentemente. Eu tenho relatos de médios que, por exemplo, que escrevem em francês, porém não falam uma palavra, né, daquela língua, ou mesmo médios que falam em outra língua, não dominam a língua, mas incorporam falando em outra língua. Então a mediunidade é um campo vasto, é um campo onde que não existe regras, né, que cada um tem o seu dom, né. Tem gente que sonha, tem gente que é inspirada. Eu conheço pessoas que os avisos, as revelações espirituais, as dicas espirituais vêm através de sonhos, né? Então é interessante falar de incorporação, né? Porque as pessoas falam incorporação, que entrou outro espírito dentro de você, né? Então, tomou conta do seu corpo, né? E também isso é uma outra questão, né? Que dois corpos não habitam o mesmo espaço. Então, isso é física, né? Então, hoje existem os estudos dos chakras, da telepatia, o domínio da mente através da telepatia, né? Essa ligação da mediunidade, né? É feita através dos chakras, da telepatia, né? Do domínio mental. É diferente de transe de orixá, né? Mas isso é um assunto que talvez a gente possa abordar um outro dia, porque o transe de orixá é diferente de transe de espírito, né? E eu e Eduardo, conversando, resolvemos fazer esse programa justamente para tratar do assunto espiritismo sem preconceito, né? Porque existe hoje em dia kardecista que não considera ubandistas espíritas, ubandistas que também atacam por sua vez os espíritas, né? Os candomblecistas, idem. Então eu acho que hoje a palavra, acho que a ideia, a mensagem que a gente quer deixar, que é o espiritismo sem preconceito e o respeito, né? Porque isso está se perdendo entre os religiosos, né? Porque as religiões não brigam entre si. Quem briga entre si são os religiosos. Não vai lá, a Bíblia não vai lá falar mal de ninguém. O livro dos Espíritos também não vai lá falar mal de ninguém. Na minha cultura, na cultura de Ifá, os Itãs, né? A nossa Bíblia que chamamos de Ecê, Itãs de Ifá, os versos e contos de Ifá, também não vai lá falar mal de ninguém. Quem fala, o Corão também não. O Corão também, o budismo também não, né? Os sutras, né? Torá. Torá, quem que vai falar? O ser humano. Então o veneno mora no ser humano. Então a gente precisa estar enobrecendo o nosso espírito.
sendo espírita ou não espírita. Você pode ser católico e enobrecer o espírito, respeitar seu espírito. A questão de que encarnação existe ou não, se você volta ou não, é uma questão particular. Por exemplo, eu acredito, Eduardo acredita, muitos que estão ouvindo acreditam, mas é notório que a palavra espírito, né, alma, o que é alma, né, é o espírito encarnado, né, ela tem que ser enobrecida a cada dia, porque nós precisamos tornar esse mundo melhor para os nossos descendentes. Quem é que não quer constituir família? Jovens, né, querem ter filhos, querem dar continuidade. Então nós temos que deixar um mundo melhor, uma coisa melhor, né, um mundo onde que não tenha tanto violência, tanto crimes, tantas chacinas, tantos desrespeitos. Então eu acho que Allan Kardec iniciou uma filosofia fantástica, linda, né? Que também merece muito respeito. E os espíritos também tem que aprender o respeito, né? Respeitar a manifestação de um preto velho, de um caboclo, ou mesmo de um Exu, porque não são espíritos atrasados, pelo contrário, não são encantados. Se você for avaliar a roupagem, né, o espírito, dependendo do grau de evolução, ele pode tomar a forma que ele quer, que ele quiser, né? Então, ele pode ser homem, mulher, ele pode se apresentar como um preto velho, como um índio, como um médico, como ele queira, né? E isso também não quer dizer que um preto velho não possa ter conhecimento médico, né? Ou mesmo ser um médico, né? Então, existe muitos mais mistérios entre o céu, a terra, que a nossa van filosofia pode explicar. Mesmo dentro eu conheço, assim, eu já vi muito Exu fazer muita cura, né? Então, vamos pensar, né? Não é porque achamos que esses seres habitam o submundo que eles não têm qualidades, né, e bons atributos, né? Concorda, Eduardo? Concordo. E a gente para ver, quando a gente fala de mistério, de mediunidade, como eu estava dizendo anteriormente, a gente para pensar. Você percebe lendo essas obras, até mesmo de Chico Xavier, como uma mente humana teria condições de abrigar tanto conhecimento em diversas áreas, em tantas áreas diversificadas, né, Baba Alberto? Para você ver o grande mistério do divino, da incorporação, da mediunidade, como uma mente humana abriga tanto conhecimento diversificado, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que colher que é bom, né? Jogar fora quem não presta, sem preconceito, sem intolerância. Porque essa história de que falar que pessoas, né, existem religiões que atacam a nossa religião, né, inclusive a espírita kardecista, né, que nós cultuamos tudo o demônio, né, o diabo, né, que a nossa alma já é vendida, né. Então eu acho que respeito é sempre bom e bem-vindo, né, para um mundo melhor, né, porque existe beleza tanto nas culturas espíritas, espiritualistas, como também nas evangélicas, né? Então eu acho que a mente humana, nós usamos nem 10%, acho que nem isso, nem bem menos do que 10% do cérebro. Então a gente pode muito bem compreender que uma coisa que faz bem para um não faz bem para outro. Isso não quer dizer que você esteja, espiritualmente falando, ligado a uma coisa ruim.
né? E sim que aquela história encaixou em você, né? É a questão do afins, né? Lembra que você falou dos espíritos afins? Então, assim, afinidade com aquela história, com as pessoas afins, porque nós nos unimos não só com espíritos desencarnados, ou seja, seres de outros mundos afins, também com seres humanos afins, né? As pessoas encarnadas, né, se procuram também em energias parecidas. É muito comum, se você está num processo que você está numa fase ruim, aí você atrai pessoas ruins, pessoas talvez que estejam passando por problemas parecidos, né? Eu já vi às vezes pessoas em roda de pessoas conversando, só falando de doença. Aí começa, nossa, eu tô com minha gastrite atacada. Aí o outro vem, nossa, menina, da minha pressão tá lá no 220. Aí eu mesmo, assim, nossa, eu tô tomando depressivo. Quanto de antidepressivo você toma? Então, os afins de fato se atraem. E você também exercitar o pensamento positivo é importante, né? A gente se reúne em amigos, vamos falar de coisas boas, coisas que elevam nossos espíritos, que trazem bons espíritos para perto, para que eles possam também ajudar a gente se harmonizar, né? Harmonizar no ambiente, porque o nosso lar também é um templo, né? Então, às vezes a gente acha que a gente tem que praticar religião só fora de casa, né? Uns no centro espírita, outros na igreja. Esquece também que o principal templo nosso é a nossa casa. Então, dentro de casa tem que ter harmonia, né? Tem que ter bons pensamentos, o respeito, né? Entre os familiares, né? Entre pai e filho, marido e mulher, enfim. Essa cultura, né? Cultura da paz, né? Ou cultura da harmonia é uma coisa muito importante. E isso aí é filosófico, né? Não é só apenas religioso, né? Sim, claro. Entrando nessa questão até que o Alberto falou, tem muita pessoa até mesmo que diz: nossa, mas eu não sei o que eu faço, minha vida tá assim, eu sofro influência de tudo, isso e aquilo, tá um desastre. As pessoas, elas costumam atraí-los não só falando, mas pelo próprio pensamento, coisas ruins. O Espiritismo próprio diz que a pessoa fala: mas tem muitos espíritos ruins à minha volta. A pessoa abre brecha para isso, né? A pessoa própria abre brecha, convida eles a vir a si. Então a gente deve pensar, como o Alberto disse, positivo, pensar bem, coisas boas. A vida é um eco, gente. A gente deve pensar em coisas boas para lá na frente ser retribuído com coisas boas. Que a gente plante o bem para colher o bem, que a gente plante coisas boas para nossa vida, o que fará bem a gente no futuro, ou até mesmo agora. Exatamente, né? Eu acho que a gente tem que estar chamando sempre coisas boas para perto, né? Não ficar chamando coisas ruins, né? A palavra tem força, né? A lei do verbo, né? Você lança essa energia para o universo, e o universo sempre te retorna o que você joga para ele. Então, se você se auto-amaldiçoa, essa energia vai, e essa energia volta. É uma lei universal, né? Lei da física, né? Força centrífuga, centrípeta, né? Então, assim,
a gente não tem que ficar cultuando as coisas ruins, né? Talvez existem religiões aí que só chamam coisa ruim, né? Supostamente, né? Acho que é por isso que tem tanto diabo, tanto coisa ruim dentro dela, né? Aí fazem fortuna, né? Em cima de chamando as coisas ruins. É claro que as coisas ruins vão entrar, né? Isso não só em templos, né? Mas isso dentro da casa da gente também. Você pode estar em qualquer lugar, né? Você pode estar na rua, dentro do carro, dentro de uma floresta. Se você tiver maus pensamentos, você vai estar cercado de seres afins com esses pensamentos, e muitas vezes que se alimentam desses pensamentos ruins, né? Que são os vampiros espirituais. Então, suga a energia da pessoa, né? Suga completamente. Eles se alimentam dessa energia, né? Eu costumo falar que o próprio ser humano dá força ao inimigo, né? Ao mal. Então, a cada xingo, ou então a cada sentimento ruim, a cada sentimento de fracasso, você está alimentando aquela energia que quer ser mal, né? Que são os casos dos obsessores, né? Ou vampiros. Cada cultura dá um nome, né? Então, esses seres levam muitos nomes, porque cada filosofia usa um termo, né? Para retratar esses espíritos ou esses seres que se alimentam e vampirizam a nossa energia, né? Claro. Se a gente ficar chamando coisas ruins, é claro que eles virão. Como eu e o Alberto dissemos anteriormente, há espíritos em toda a nossa volta, em qualquer lugar. Então, se a gente ficar chamando coisas ruins, eles vão pensar assim, ó, opa, estão me convidando para lá, então eu vou. Só que aí você vai chamando todo dia coisa ruim pro seu lado, eles vão falar assim, poxa, aquela pessoa vive me chamando, então quando você não chamar ele vai se sentir convidado mesmo assim. Por quê? Porque você chama ele sempre. Ele já vai se sentir convidado de entrar no seu lar, na sua casa, na sua vida. Então é o momento da gente parar para pensar em que a gente quer para nossa vida. É o momento da gente parar para pensar em nossos atos. Que toda ação gera uma reação. Isso é física, né? Exatamente, é física pura. Toda ação tem uma reação. Tudo que vai e volta, né? E é importante lembrar, né, que no livro dos médiuns, ele fala que se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, nós nos assustaríamos de quantos seres espirituais existem ao nosso redor. Que não é só o reino do espírito, né, ancestral, o espírito humano, né? Existem várias dimensões e às vezes no mesmo ambiente existem várias dimensões e várias vidas, né? Momentos, né? Tipo assim, eu vivo aqui hoje nós estamos no ano 2015, no mesmo lugar pode estar vivendo pessoas que estejam 2000 anos atrás e como pessoas que 2000 anos na frente. Isso que é física quântica, né? Passado, presente, futuro acontece ao mesmo tempo. Então é bem complexo, né? É um assunto muito vasto, é um assunto que a gente poderia ficar aqui falando horas, e a gente queria deixar aí a mensagem para vocês de um espiritismo sem preconceito, com a cultura de paz, com a cultura do respeito, com a cultura da espiritualização. Vamos nos espiritualizar, né? Vamos respeitar aí a religião do próximo, e vamos nos ajudar nesse sentido, transformar num planeta melhor, né? Cuidando da natureza, cuidando do desmatamento, a água aí vamos economizar água, a água tá coisa séria hoje em dia. O aquecimento global também é um outro fato. Nós estamos em pleno inverno, aqui pelo menos em São Paulo não teve inverno, fez calor no Rio de Janeiro não teve. Então tá aí a prova, né? O efeito estufa no verão, o El Niño no inverno, né?
Isso acarreta uma série de problemas, inclusive de saúde, em virtude do tempo, né? O estado de São Paulo, por exemplo, a poluição é muito grande. Imagina, não chove, ar seco. Então, o problema da humanidade, hoje em dia, não é só religioso, o respeito também é planetário, né? Então, vamos aí a ser tolerantes e aprender a cuidar do próximo e cuidar do bem mais precioso que nós temos, que é o nosso planeta Terra, né? Porque como a gente disse naquela matéria anterior sobre a tecelã da vida, tá tudo ligado. Então, você, quando não preserva a natureza, você não está fazendo mal só a uma vida, está fazendo mal a várias vidas, a várias pessoas, que está tudo ligado entre si. Bom, antes de acabar o nosso programa, né, que estamos entrando no nosso assunto meio vasto, e daqui a pouco a gente vai se estender e vai passar horas e horas. Então, a gente vai encerrar com 2 abordagens mínimas sobre reencarnação e sobre as hierarquias, já que a gente está falando de espiritismo, né? O universo, ele é composto por leis. Eu havia citado algumas delas anteriormente. A reencarnação seria uma delas. Nós vamos encontrar em todos os povos, em todas as épocas, em todas as civilizações, indícios que nós, primeiramente, não morremos. A gente não morre. Com a morte do corpo biológico, sobrevivemos, e uma vez sobrevivendo, nós voltamos para corrigir, para retificar determinadas falhas que nós cometemos com o decorrer de nossa existência. Então, uma vida não seria satisfatoriamente suficiente para nós resolvermos tudo. E Deus, o divino, né, na sua misericórdia divina, permite que o ser humano volte através da lei da reencarnação, para que possamos, digamos, né, retificar a sua vida, tendo uma direção no caminho certo. É isso aí, Eduardo. A lei da reencarnação é a lei do acerto, né? Então a gente tem nova oportunidade para acertarmos ou nos melhorarmos em defeitos que temos, né? Sim, sim. Outra questão também, né, que no espiritismo não existe hierarquia sacerdotais. Não existe um sacerdote, vamos colocar assim, não existe um pastor, não existe um representante maior. Na doutrina espírita existem, na verdade, trabalhadores, pessoas que se afinaram com a doutrina espírita, com a filosofia de vida da doutrina espírita, com a religião espírita, e hoje se tornaram trabalhadores ativos, trabalhadores em prol da causa espírita. É isso mesmo, Eduardo. É porque, na verdade, não existe um sacerdote na doutrina espírita, nem vamos dizer assim, um líder religioso, né? Não existe um representante maior, não existe um pastor. Na doutrina espírita, existe trabalhadores, pessoas que se afinaram com a doutrina espírita, até mesmo com a filosofia de vida da doutrina espírita e com a religião espírita. E hoje se tornaram trabalhadores ativos, trabalhadores em prol da causa espírita. É uma comunidade interessante, onde que todos ajudam todos, né, Eduardo? Isso é muito importante, né? Então, essa união, né, é uma família mesmo, né? Tanto que tem muitos centros que chamam família espírita, né? Que eles vivem em uma comunidade em prol, ajudar o próximo. E isso aí é uma coisa que eu acho que o ser humano está na hora de adotar, não é verdade? Verdade. Perfeito. Espero que todos vocês que estejam nos ouvindo estejam gostando desse diálogo, desse bate-papo de hoje. Bom, mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Mas fique tranquilo que segunda-feira, às 19 horas, estaremos de volta. Gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo pelo carinho, pela participação. E lembrando que caso queiram saber mais
sobre o programa e ficar por dentro de todas as novidades, curta a nossa página oficial no Facebook, facebook.com/Rádio Cultura Brasil África, facebook.com/Rádio Cultura Brasil África. Caso não tenha conseguido anotar, pode estar entrando no site mesmo da rádio, está encontrando nossa página oficial do Facebook. Caso tenha perdido algum dos blocos ou não pôde ouvir, fique tranquilo. Agora poderá estar ouvindo pelo site da rádio, selecionando a data e o tema ao qual deseja estar ouvindo. Rádio Cultura Brasil África, um oferecimento de nosso patrocinador, criarhost.com. Crie sua web rádio, site e muito mais. Acesse e confira. Vamos ficando por aqui. Agora fique com a programação do horário atual. Axé de Olorum a todos, namastê, luz, paz. A todos tenham uma ótima semana. Boa noite e até a próxima. É isso aí, Eduardo. Agradeço a todos também. Deixo meu grande abraço, meu boa noite. Estamos aí na semana que vem com um novo programa. E caso alguém queira conhecer o meu trabalho, Babolá Ifá, Tundê, é o meu site aí, ileacheifaorixá.com.br, ileacheifaorixá.com.br. Nós temos aí também os sites amigos, né? E como ifaarte.com.br, ifaarte.com.br, é do artista plástico aí, também faísta, Luiz Ricardo. Temos aí também o site da Silvia, né? Que é culturacigana.org, culturacigana.org. E é isso aí. Amigos, Aborabueba Xexê, muita luz, muita paz aí, muita harmonia, que os seres de luz aí ilumine aí o caminho de todos vocês. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. É isso aí. Universo e Cultura, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Apresentação: Babalaô Ifá, Olá Ifá, Alberto Júnior e o espiritualista Eduardo Henrique. Culturas, religiões, filosofias diversas em um só lugar. Programa Universo Cultura, trazendo diversidades de informações para vocês. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente